Frontini, bom dia. Queria que você fizesse um balanço, né, até aqui da janela. São 4 reforços já apresentados por você. Acredito que o Neto Costa ainda será anunciado. Esse é o ciclo fechado, o Guarani se mantém aberto a novas possibilidades do mercado? Olha, eu acho que todas as equipes estão abertas até o último dia, né? As oportunidades vão aparecendo. Como eu falei, dentro do nosso orçamento a gente precisa fazer alguns mecanismos diferentes, ou buscar jogador na Série D, ou buscar jogador numa série maior, mas que não venha sido aproveitado, mas que tem sim um grande histórico. O caso do Dudu foi esse, entendeu? Num contexto geral, principalmente na parte financeira, o clube foi excelente, e principalmente por o atleta também querer vir. Agora é lógico, a gente não vai conseguir tirar um jogador da Série A se ele está jogando, se ele está performando, se ele está nos planos. Então esse tipo de mecanismo é acreditar que aquele atleta pode desenvolver o que ele já fez em grande parte da carreira dele. E a Série D já te dá essa condição porque o atleta vê como uma grande oportunidade da vida, né? Que é o caso do Luiz. Então a gente vai ficar de olho. A gente, como eu falei, precisa respeitar a saúde financeira do clube. A gente não tem esse orçamento disponível para poder brigar de igual para algumas equipes que estão conseguindo fazer alguns movimentos. A gente acaba ali concorrendo também com clubes de Série B, que também olha esse mercado, mas a gente tem que estar atento e tem que se movimentar. A gente não pode ficar parado, e é isso que a gente está fazendo. E acredito que deva acontecer outras movimentações, ou seja, de entrada, ou seja, de saída, tudo dentro de um respeito ali, porque o atleta tem um contrato assinado, mas a gente vai sim estar de olho. O Frontini, a gente vê quando sai o Maurício Antônio ou esse tempo sem o Jonathan, que o Guarani tem um problema na defesa, né? Você está em tratativas aí para trazer 1 ou 2 zagueiros? Como que está esse tipo de situação? E o Neto Costa, a gente sabe que ele já está treinando aí, e por que ele não foi anunciado ainda? Olha, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai falar em certas posições, porque os atletas estão trabalhando ali incansavelmente, e às vezes as coisas não vêm acontecendo da maneira que a gente queria que acontecesse, mas não é falta de empenho nem de esforço, que a gente possa corrigir o mais rápido possível. Como eu falei, o mercado está aberto para todo mundo. A gente precisa respeitar principalmente a saúde financeira. Não é novidade para ninguém o momento que a gente vem enfrentando, né? Vocês às vezes comentam também, e é normal, super normal. Enfim, se é uma realidade nossa, a gente precisa resolver. Mas se aparecer alguma oportunidade, a gente entender, o presidente entender, o Hélio entender que seja bom para o Guarani nesse momento, a gente faz sem problema nenhum. O importante agora é a gente achar essa solução interna, né? E poder fazer um grande jogo segunda-feira. Sobre o Neto Costa. Sobre quem? Eu falei que o Neto Costa está treinando. Você viu o Neto Costa? O Beretta, ele vê quem vai jogar na segunda-feira. O Beretta, ou ele é terrível, ou alguém passa essa informação para ele, mas tá tudo certo, é o seu trabalho e a gente respeita, a gente entende, por isso que a gente tem esse bom relacionamento, né? Você está querendo dar um furo aí pro pessoal da Inter, né? Que se o Luiz vai jogar ou não, né? O Neto é um grande centroavante, né? A gente está ali nas tratativas finais, o atleta já está aqui no clube, então a gente está nos detalhes também. Então a gente tem que ir com cautela para depois poder anunciar o atleta quando tiver tudo bem organizado, assim como foi com o Dudu, como foi com o Luiz. Enfim, cada caso é um caso, né? Você vê o Dudu, é um atleta que tinha um contrato com a Série A até o ano que vem, a gente resolveu rápido. O Luiz foi coisa rápida também, e o Neto está demorando um pouquinho, mas vamos ver se a gente consegue o mais rápido possível aí para poder dar essa novidade aí pro pessoal. Frontini, deixando um pouco de lado as contratações, os reforços aí para a Série C, eu queria que você fizesse uma atualização de como estão as pendências financeiras, questão de direito de imagem, pendências salariais, como que está essas tratativas, já foi acertado ou ainda está em vias de, se você puder atualizar para a gente? Não, eu acho que você até já sabe a minha resposta, né? Assim, mas lógico que eu vou responder educadamente aqui, mas eu acho que você já sabe. Se tivesse acertado, as coisas aqui, quando acontecem, elas acabam
sendo externado muito rapidamente, né? Não foi acertado ainda, a gente está com débito sim com os atletas e correndo para acertar, não só com os atletas, como comissão técnica também, correndo para acertar o quanto antes, entendeu? A gente entende que isso não é bom, mas enfim, é a nossa realidade hoje. A gente tem sim uma dificuldade para conseguir, principalmente, pagar rigorosamente em dia. Eu acredito que não é só o Guarani que está passando por isso, muitos outros clubes do Brasil, mas a gente não tem que olhar quem está errado, a gente tem que olhar quem está certo para poder chegar no nível deles também. O que eu posso falar é que o clube está correndo para poder acertar o quanto antes. Até um assunto relacionado a isso, Frontini, o Rômulo Amaro ontem disse na Band que, passando as eleições, a tendência é que a SAF volte a negociar e provavelmente isso mexa também no fluxo de caixa do clube. Você, como um cara que tem um contato direto com os jogadores, você sente que os atletas podem estar mais tranquilos na segunda-feira porque as eleições vão passar? Ou vocês têm feito um trabalho para tentar blindar o elenco dessa situação política do clube? Porque nós sabemos que muito dessa situação financeira passa também pela questão eleitoral, né? Olha, o que eu posso falar em relação aos atletas é que é um grupo muito comprometido. A gente precisa entender dois lados. Quando a gente senta para conversar sobre o lado financeiro, a gente tem que ter maturidade para falar do lado financeiro. E quando a gente vai para campo, a gente vai para fazer o nosso melhor. E esses atletas vêm fazendo isso. Quando a gente precisa conversar da parte financeira, que é um direito adquirido, né? São dias trabalhados, eles vêm, conversam com a gente de uma forma muito tranquila, coloca a posição deles e a gente entende. E quando a gente vai para campo é para fazer o nosso melhor. Talvez algumas pessoas esteja colocando esse atual momento de oscilação no campeonato atrelada ao atraso de pagamento. Negativo. O que esses atletas estão fazendo agora, eles faziam antes também. Quer trabalhar, dar o seu melhor em busca do resultado. Foi uma coincidência que aconteceu. Eu não acredito nisso daí, entendeu? O atleta, quando vai a campo, ele vai para dar o seu melhor. Entendeu? Quando o juiz apita e começa os 90 minutos, eles estão dando o seu melhor também. A gente está tendo ali algumas dificuldades, algumas falhas que não aconteciam nos outros jogos e por isso que acarretou nessa sequência curta, a gente está sofrendo um pouquinho. Mas uma coisa não tem nada a ver a outra. Eu posso falar que o grupo é muito comprometido e por isso que a gente está brigando para se classificar o quanto antes aí com algumas outras equipes. Frontini, vocês chegaram a fazer uma projeção de quantos pontos vocês precisam nesses 5 próximos jogos? Porque o campeonato não acaba contra a Inter, né? Tem jogos dificílimos que vocês têm para tentar classificar. E uma outra situação, a folha estava batendo 2 milhões, você tem um valor mais ou menos de redução, por exemplo, vai ficar por volta de 1,5 milhão, assim, para ter um norte do que vocês estão trabalhando? Olha, nesses 5 jogos, primeiro é fazer o máximo de pontos possíveis, né? Esse é o objetivo do clube, a camisa pede isso, entendeu? A projeção de classificação, eu acredito que esse ano vai mudar um pouquinho. Eu acredito que desde ser 28 ou até 29. Eu acredito que o 8º colocado deva entrar com 29 pontos. Ano passado foi com 27. As últimas edições foi sempre com 27. Eu acho que teve ano até com 26. 27. Mas esse ano eu acredito que vai subir. Mas a gente não olha essas projeções, a gente olha em fazer o máximo de pontos possíveis em todos os jogos. Dando um exemplo, se Deus quiser, se for abençoado e a gente merecer, e que a gente ganhe os 2 próximos jogos, a gente tem que continuar pontuando também. Ninguém vai entrar numa zona de conforto aqui. Entendeu? O que eu posso falar para você, nesse momento, mesmo com a chegada desses atletas e com a saída de alguns, a gente já conseguiu diminuir a folha. Entendeu? Então, por mais que a gente trouxe mais atletas do que saíram, a gente conseguiu diminuir a folha salarial e é assim que a gente vai continuar caminhando. A gente só vai trazer atletas se a gente conseguir manter essa saúde financeira do clube, entendeu? Para a gente poder ter fôlego para chegar até o final. Vai ser um objetivo de redução ou não? O máximo possível, o máximo possível. Eu até falei aqui na minha outra entrevista, né? Que às vezes a quantidade que a gente quer não é o que a gente consegue e tá tudo certo. O atleta tem um contrato profissional que a gente precisa respeitar, ele foi assinado lá atrás, né? Então por isso que eu não consigo te dar essa projeção.
o máximo que a gente conseguir e o máximo que for bom pro clube e pro atleta também. A gente só não pode pensar no clube nesse momento. Tem um atleta que assinou o contrato, tem os seus objetivos, tem os seus sonhos também, entendeu? Mas futebol é assim. Às vezes as coisas não acontecem aqui, acontecem em outro lugar. Às vezes um atleta que acaba não performando aqui e ele tem uma qualidade muito grande, senão ele não teria vindo para cá, ele acaba performando em outro lugar. Isso faz parte. Como eu falei, o máximo que a gente puder reduzir, mas continuar forte, que a gente não pode esquecer isso daí também, não adianta a gente reduzir ao máximo e a gente chegar enfraquecido nos momentos finais. Que a gente continue forte e puder ter essa redução, acho que é o ideal.